Coríntios 12, 31. Estamos praticamente a 4 capítulos de terminar a Epístola de Paulo aos Coríntios. E, se for assim a vontade de Deus, terminando essa epístola, nós vamos meditar no Evangelho de João, nos domingos à noite. Vamos fazer a exposição do Evangelho de João. Mas enquanto estamos aqui, vamos prosseguir com nossos estudos nessa epístola. 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, diz assim, o apóstolo Paulo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a andarmos nesse caminho sobremodo excelente, a não cairmos nos mesmos erros que a igreja que está sendo instruída nessa carta caiu. A verdade contida nela não é somente para a igreja de Corinto, mas é para qualquer grupo que se chame Igreja do Senhor.
Nós precisamos da sua ajuda, nós dependemos de Ti. Nada somos e nada podemos. E ajuda-nos, Deus, a vivermos como a Igreja de Cristo tem de viver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós encontramos igrejas de todos os tipos. E isso é estranho, porque não deveria existir tipo de igreja como se fosse legítimo essa pluralidade de igrejas com identidades diferentes. O que eu quero dizer? Hoje nós temos igreja para o gosto de qualquer freguês, não é? Nós temos a mais, vamos dizer assim, a mais nova invenção, que é a igreja contemporânea, que busca ser inclusiva, né? Abrigar os que querem viver dentro da homossexualidade, por exemplo. Nós temos igrejas de motoqueiros, nós temos igrejas de metaleiros, undergrounds, né? Caverna de Adulão, tem um ministério, alguma coisa assim. Nós temos dos tatuados, tem a igreja dos nudistas, né? Não recomendo você pesquisar, mas tem a igreja do pessoal que acha que tem que andar pelado. Há inúmeros grupos que se dizem igrejas, né? E acham legítimo essa pluralidade de igrejas. Isso acontece porque a identidade da igreja local em questão não está fundamentada em Cristo, mas em qualquer outro fator, como por exemplo a cultura. Igrejas que são voltadas mais a espelhar a cultura de uma região, ou igrejas que são voltadas mais a espelhar ou se fundamentar em cima de uma linha ou um pensamento filosófico de um determinado grupo, ou igrejas que querem demonstrar ou querem ter a cara de um determinado grupo de poder econômico, sejam dos ricos ou dos pobres, e etc. As igrejas que fazem ou tentam transparecer uma igreja diferentona, uma igreja fora da caixinha, uma igreja fora do mainstream ou fora do normal, são igrejas cuja identidade não está fundamentada em Cristo. Alimentar uma visão distorcida, errônea e infiel do que é verdadeiramente uma igreja resulta numa visão distorcida, errônea e infiel da pessoa que faz parte desta ou daquela igreja local. Quando nós não temos uma visão certa, correta, do que aos olhos de Deus é uma igreja, quando há uma participação num grupo cuja visão da igreja não é a bíblica, a visão dos membros daquela igreja também é distorcida sobre eles mesmos. O texto que nós vamos estudar hoje não é só para a igreja de Corinto, é para nós também. Nós aqui professamos o nome do Senhor Jesus, nós afirmamos que somos igreja de Cristo. Esse texto do verso 12 ao verso 31 mostra o que é uma igreja e como ela funciona. E se nós falharmos nisso, nós falhamos em tudo sobre o que é ser igreja. Nós vamos falar em tudo sobre o que é ser igreja. Como que eu posso resumir esses versos numa frase que fique fácil de guardar? O que nós vamos aprender do que Paulo está dizendo aqui? O corpo de Cristo é formado por pessoas que são submissas a Cristo porque Ele é o cabeça, e são úteis umas às outras porque elas são membros uns dos outros. Isso é igreja. A igreja é o corpo de Cristo formado por pessoas que são submissas a Cristo, pois Ele é o cabeça, e são úteis umas às outras porque elas são membros uns dos outros, dependem uns dos outros. Não tem fórmula secreta, não tem algo especial, misterioso nisso. A igreja, na verdade, é simples. O que é igreja e como devemos ser igreja. Não significa que é fácil viver como igreja, mas nós não podemos nos equivocar quanto a isso. Então nós temos 3 pensamentos aqui. O tema da nossa mensagem é o corpo de Cristo. Paulo está falando aqui sobre o que é o corpo de Cristo. Primeira questão que nós devemos tratar é sobre como que esse corpo é formado. Como que a igreja é formada?
Eu li Mateus 16 durante a liturgia porque tem uma frase interessante de Jesus ali. Ele faz uma promessa: eu edificarei a minha igreja. Era algo futuro na perspectiva de Cristo. Até aquele momento não existia igreja. Não há igreja no Velho Testamento. Cristo faz uma declaração para os discípulos: eu sou responsável por construir, colocar os tijolos, erguer a construção que eu vou chamar de igreja. Em 1 Coríntios 3 e 4, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavouras de Deus, nós somos edifício de Deus. Deus está construindo ainda a sua igreja. Sua igreja não está completa porque o último eleito não está salvo. Então, como que o corpo de Cristo nasce? Como que se forma o corpo de Cristo? Então, isso dos versos 12 ao verso 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque, conclusão dessa primeira etapa, também o corpo não é um só membro, mas muitos. A igreja é um corpo formado de muitos membros, sendo Cristo o cabeça do corpo. Com isso nós dizemos o quê? Que a igreja de Cristo não está toda aqui nesse recinto hoje à noite, nem nesse continente. A igreja de Cristo pode ser encontrada nos 5 continentes, tanto na capital quanto no interior, com pessoas cultas ou indoutas, ricas e pobres, de todas as cores. A igreja de Cristo não está confinada a uma região geográfica. É isso que nós aprendemos com o que Paulo fala, por exemplo, no capítulo 1 de 1 Coríntios. Abram lá, por favor. Versículos 1 e 2. A igreja, ou o corpo, é formado de muitos membros, sendo Cristo o cabeça. Paulo, versículos 1 e 2 de 1 Coríntios 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Falando dessa igreja, agora ele parte para um outro grupo que não está ali em Corinto. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, destes que estão em todos os lugares, e também nosso, daqueles que estavam em Corinto. Voltando para 1 Coríntios 2. A igreja é um corpo formado de muitos membros, sendo Cristo o cabeça do corpo. Corpo aqui, quando ele diz corpo, é sinônimo de todos os salvos, de todos os lugares que abraçaram o Evangelho, mas não de todas as épocas. Eu quero fazer essa diferenciação. O corpo aqui é a união de todos os salvos, de todos os lugares que abraçaram o Evangelho, mas não de todas as épocas. Lembra? Jesus fala em Mateus 16: eu edificarei a minha igreja. A partir do Pentecostes, os salvos ali, ou melhor dizendo, até primeiramente do Pentecostes, com a vida do Espírito Santo, o corpo de Cristo é formado. E dali em diante, até o arrebatamento da igreja, esse corpo está sendo formado. O corpo de Cristo, que na teologia é chamado do corpo invisível, porque no final nós temos uma pequena visão do que é o corpo de Cristo, mas nós não temos a visão plena, completa e total de todos os que fazem parte deste corpo. Às vezes você conhece uma fila de banco,
Você está conversando com alguém, a pessoa se identifica, olha, eu sou cristão. E na conversa você nota o sotaque celestial ali na pessoa. Às vezes você viaja para uma outra cidade, podemos pegar as viagens que o Romildo e o Francisco fizeram lá para o Vale do Jequitinhonha, e lá encontraram crentes também, encontraram pessoas que são parte do corpo de Cristo. Né? Nós podemos encontrar estes membros em vários lugares. E podemos sentir, experimentar que de fato estamos unidos por causa de Cristo. E isso é chamado de igreja invisível, pois não sabemos a totalidade dos membros desse corpo, porém a sua unidade e harmonia numa reunião local pode tornar visível ou invisível. Então todo grupo que se reúne no local, debaixo das instruções apostólicas, do modelo bíblico do que é um governo de igreja, e vivem como uma igreja deve viver, ali há uma parcela visível do que é invisível, o corpo de Cristo. Uma segunda questão que nós devemos meditar ainda dentro do corpo de Cristo é que o Espírito Santo é um instrumento da unidade desse corpo. Ninguém faz parte do corpo de Cristo sem duas questões: sem ter Cristo e sem ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é submisso a Cristo. Não adianta dizer, olha, eu tenho o Espírito, mas não há uma vida de submissão a Cristo. Essas coisas não estão certas. O Espírito nos foi dado para que nós vivamos para Cristo. E nós fomos colocados no Espírito para que fique evidente que pertencemos a Cristo. O texto diz no verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Como que alguém faz parte do corpo de Cristo? Resposta: uma pessoa é feita membro do corpo de Cristo quando ela é batizada, ela é imersa, submersa, mergulhada no Espírito. Quando ela recebe o revestimento do Espírito Santo. Isso não é uma segunda bênção, como é comumente pregado. Olha, eu aceitei a Cristo. Então agora você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas como? Como que eu posso receber a Cristo e não ser parte do corpo e ainda assim precisar do Espírito Santo depois disso? Não. No momento em que cremos em Cristo, nós somos colocados no corpo de Cristo quando recebemos a identificação, o batismo com o Espírito Santo. Todo salvo é batizado com o Espírito Santo. Não há uma necessidade de você se esmerar atrás de uma segunda bênção. Por um outro lado, não significa que você não deva procurar uma vida no poder do Espírito, que tem certas condições, mas o que nós estamos tratando aqui, para você fazer parte do corpo de Cristo, você precisa ter o Espírito Santo. E lá no início do capítulo 12, Paulo diz que somente pelo Espírito alguém pode dizer Senhor Jesus. Como que alguém pode dizer Senhor Jesus e não fazer parte do corpo de Cristo? A unidade desse corpo, ou esse corpo é formado, ele é sustentado, ele é mantido pelo Espírito Santo. É uma questão muito fácil de se ver a ação do Espírito Santo. Se você pegar Gênesis 1, o que o Espírito fazia na criação? Ele pairava sobre a face das águas. E a ideia de pairar ali é a noção de uma ave chocando ovos, cuidando, potencializando, preparando para que venha a ter vida. A ideia é que o Espírito Santo estava preservando a criação. Da mesma maneira, o corpo de Cristo, é Ele quem mantém tudo isso. E todos que foram colocados em Cristo, de uma vez por todas, a ideia aqui que nós não dá para pegar muito no português, a maneira como Paulo disse é o seguinte: todos nós, de uma vez por todas, fomos batizados no Espírito. Não haverá uma repetição e não haverá um desfazer do que foi feito.
E todos nós, de uma vez por todas, recebemos de beber desse Espírito. E não há como deixar de receber. E não há uma necessidade de uma repetição disso. O foco central de Paulo trabalhar esse tema do corpo não é simplesmente falar de que a igreja tem dons. O problema da igreja não era dons da igreja de Corinto, o problema da igreja era unidade. A igreja estava dividida, a igreja estava desunida, a igreja estava rachada. Paulo traz esse assunto para mostrar o seguinte: quando vocês têm uma visão correta do que é ser igreja e vivem debaixo dessa visão correta, a unidade existirá na igreja, e se não for direcionada pelo Espírito, não haverá unidade. Não haverá unidade. Qual é a segunda questão que nós devemos notar dentro dessa conversa de Paulo com a igreja, ou nessa instrução, mostrando que a igreja é como um corpo cheio de membros, e Cristo é o cabeça? Além dele falar que a igreja ela é formada através do Espírito Santo, de pessoas que são cultas, indoutas, que são livres e que são escravas naquele contexto. Ou seja, a classe social não determina a inclusão, a adesão ao corpo. Isso não está no poder delas, está no poder de Deus. Uma outra questão que Paulo demonstra é a dinâmica desse corpo. Como que esse corpo funciona? Primeiro ele diz como ele é constituído, como ele passa a existir, como ele vem a ser. Depois ele diz, então, depois que ele está formado, para que ele serve? Depois que uma igreja está ajuntada, depois que um número de pessoas está junto, para que serve esse grupo? Todo sábado, toda quarta, todo domingo. Por que vocês estão aqui? Qual é a dinâmica do que é ser igreja? Lembra? Uma visão errônea nisso também resultará numa visão errada do que é ser membro de igreja. O membro da igreja local, pensando na comunidade dos salvos. Dos versos 15 a 20 nós temos a dinâmica do corpo. Primeiro, a membresia nesse corpo é algo imutável. Ninguém pode mudar o seu status no corpo de Cristo. Nem para pior e nem para melhor. Você é o que é no corpo de Cristo. Olha os versos 15 e os versos 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. O que a pessoa pensa dela, o que essa pessoa pensa dos demais, no final não muda o status que Deus deu a ela no corpo. Não depende da pessoa sentir ou perceber para ser do corpo de Cristo. Como também não depende da pessoa o deixar de ser um membro do corpo de Cristo. Os que advogam que uma pessoa pode ser salva num determinado ponto da vida e depois deixar de ser salva em outro ponto da vida, elas não entendem que é como se essa pessoa pudesse entrar e sair do corpo de Cristo a hora que ela quisesse. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não é a sua percepção, não é a visão que você tem sobre o que é realmente ser útil no corpo que faz você ser parte do corpo de Cristo. Sua percepção não pode mudar a sua posição no corpo, mas a sua percepção pode mudar o quão útil você pode ser no corpo. Cada pessoa é única no corpo de Cristo. Sua utilidade não deve ser medida no sentido de uma competição entre os membros. Não se trata de, olha, porque eu sou um membro não muito respeitável, eu acho que eu não sou do corpo. Uma outra questão que Paulo mostra dentro dessa dinâmica é a unidade na diversidade. Como que Deus projetou a igreja nessa pluralidade de pessoas e de dons? Como que isso contribui para que haja união, ao invés de divisão? Verso 17. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? A dinâmica desse corpo está na unidade que existe na diversidade. Imagina se nessa igreja
só existisse pregador, não existisse professor, acho que ninguém frequentaria as EBDs. Viria no culto sem problema, mas ninguém frequentaria as EBDs. Mas imagina que só tivesse mestre na igreja e não houvesse um pregador. Os sermões seriam duros de ouvir, enfadonhos, porque a maneira como o mestre se desenvolve é diferente como um pregador desenvolve, e vice-versa. Mas imagine que nessa igreja só tivesse as pessoas que têm dom de misericórdia e não houvesse quem ensinasse. Seriam visitados, seriam procurados, mas não seriam ensinados. É isso que Paulo está dizendo, é necessário haver diversidade na igreja. É necessário existir uma pluralidade de funções na igreja, porque isso faz dela ser um. Deus planejou que a igreja funcionasse não centralizada nos membros, mas os membros centralizados na cabeça, que é Cristo. Olha o verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Por isso nós não devemos desprezar ninguém dentro da igreja. Cada um tem uma tarefa peculiar. E ninguém deve olhar para si mesmo com desprezo por não ter uma tarefa talvez mais visível do que a do outro. Você tem o seu papel para desempenhar no corpo de Cristo. O importante é você conhecer e desenvolver. Conhecer e desenvolver. E a terceira questão que Paulo coloca a respeito do corpo de Cristo, lembra? Ele fala como o corpo é formado. A essência do corpo, de pessoas salvas que receberam o batismo do Espírito Santo. Paulo fala da dinâmica desse corpo, de que eles estão ali naquela pluralidade para manter a unidade. Não pode existir somente um tipo. Assim como você tem 2 braços, 2 pernas, que lhes são úteis, né? Eu creio que você ficaria muito triste se você tivesse só um braço, nenhuma perna, nenhum outro braço, só o topo. Fala, poxa, eu sou incompleto, minha vida não se desenvolve. Da mesma maneira, a igreja, ela não pode valorizar somente um dom, ela tem que potencializar e valorizar todos os dons, que isso é para o benefício dela própria. E uma terceira questão que Paulo mostra é a interdependência do corpo. Como que um depende do outro. Um depende do outro. E esse, ao meu ver, é onde muitos que estão magoados, feridos e chateados com uma determinada igreja local e se afastam da igreja e acham que podem ser igreja longe, falham nesse ponto. Como que um membro vai poder abençoar o outro membro e como que esse membro distante vai poder depender de um outro membro? Os versos 21 a 27, Paulo ele mostra como que eles dependem um do outro. Lembra? Esse discurso, esse ensinamento de Paulo não é desconexo de tudo que está acontecendo na igreja. A igreja estava dividida, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. A igreja achava que somente aqueles que tinham uma grande eloquência e uma filosofia muito apurada poderiam apresentar uma determinada forma de pregação. Eles estavam dizendo quem era útil e quem não era útil, quem era ministro e quem não era ministro, no capítulo 4. Eles estavam com uma visão totalmente distorcida do que é ser uma igreja local. E Paulo, nesse ponto, ele está corrigindo tudo isso, mostrando, vocês são um corpo, vocês precisam estar unidos, vocês precisam ser direcionados pelo Espírito. E por último, a interdependência desse corpo. Primeiro, todos são úteis no corpo. Hoje de manhã eu falei porque Deus não está me usando. Nós mostramos pelo menos 3 características que existindo em certas pessoas, essas pessoas são incapazes de serem úteis para Deus. Pessoas que não se deixam ser moldadas por Deus. Pessoas que nunca estão preparadas para servirem a Deus.
e pessoas que não aceitam como condição confiar em Deus para todas as circunstâncias, essas pessoas não são úteis para Deus. Por um outro lado, as pessoas que estão no corpo de Cristo, porque elas receberam um dom, todas são úteis para Deus. Todas são úteis. Não existe você é mais útil, você é menos útil, você é mais importante e você é menos importante. Não é porque eu recebi o dom de pastor-mestre que eu sou mais importante do que quem tem o dom de ministério, que é fazer trabalhos físicos na igreja. Não é porque temos aqueles que têm o dom do ensino e lidam com a palavra, que eles são mais importantes que aqueles que têm o dom de misericórdia, que sentem a dor do outro. Todos são úteis. Verso 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Assim como consideramos passível de intervenção clínica qualquer pessoa que se automutile, também é doente a pessoa que despreza um membro do corpo de Cristo. Tem certas pessoas que têm prazer em arrancar pedaços do corpo, sabia? Não é nem sadomasoquismo, é um tipo de, eu acho que é doença. Pessoas que gostam, vai lá e pum, tiram um dedo. Depois vão lá e cortam uma orelha. Sentem prazer nisso. E você naturalmente olha para uma pessoa que tem esse tipo de prática e diz o quê? Essa pessoa precisa estar internada. Ela não pode sair cortando-se a si mesma. Da mesma maneira, a pessoa que despreza um membro do corpo de Cristo. É louco. É louco. Achar, olha, você não vale nada, você não presta. Se a pessoa de fato é um membro do corpo de Cristo, é do próprio Cristo que está sendo desdenhado. Todos são úteis para Cristo. Fomos colocados no corpo não para disputarmos, mas para servirmos. Não é uma questão de fraco ou forte que define nosso serviço a Cristo, mas a singularidade do que recebemos do Espírito para as necessidades do corpo de Cristo. Verso 22 e 23, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. A vida na igreja não é quem sabe mais, não é quem pode mais, mas é quem serve mais, é quem se humilha mais, é quem lava mais os pés, é quem procura ser o menor. Isso é a vida na igreja. Não como a igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, ele tem o melhor discurso. A ideia de uma disputa, não existe disputa na igreja. Os discípulos, na noite da ceia, eles estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus. A mãe de dois chega para Jesus e diz assim: Senhor, quando vieres no teu reino, concede que cada um dos meus filhos sente uma à sua direita e outra à sua esquerda. Imagina os demais ficaram bravos. Por quê? Não porque eles acharam, como que eu posso dizer, uma afronta esse tipo de pedido, mas porque eles também queriam uma posição. Como assim? E nós? Onde nós vamos ficar? E o Mestre, o Senhor, Criador dos céus e da terra, vai lá e se faz como um escravo, ele tira a sua túnica, ele se porta como o menor escravo da casa e ele chama Pedro, dá o seu pé que eu vou lavar. Imagina o impacto disso. Não, Senhor, não pode fazer isso, não. Os poderosos dominam. Eles ganham a autoridade e a liderança por força. Mas no meu reino não é assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o que possível. Aquele que quiser liderar, seja o menor dentre vós. Estar no corpo de Cristo não é uma questão de disputa. Porque ele faz e eu não faço, ou porque eu nunca faço, como se a ideia fosse você ter algum tipo de notoriedade, de visibilidade. Quem quer servir a Cristo vai servir em qualquer lugar, na luz ou nas sombras,
mas ele vai ser útil. A ideia não é quem pode mais, é quem serve mais. Quem serve mais. Deus deu algo a cada um no momento da salvação que é necessário para a igreja. É útil para a igreja. A interdependência do corpo, além de ser demonstrada que todos são úteis no corpo, mas ele também fala que todos devem cooperar uns com os outros. Deve haver uma consciência ativa de que a minha presença nesse recinto deve resultar em algum benefício para aquele que está também nesse recinto. Eu não posso pensar em vir e sair, achando que a minha vida com Deus se resume em vir a um local e sair de um determinado local e não me relacionar com as pessoas que estão naquele local. Nós devemos cooperar uns com os outros. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Já está pronto, já está arquitetado. Não precisa de mais nada. Deus não precisa de ajuda. Nós só precisamos nos submeter ao que Deus já designou, decretou. Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Qual é o propósito disso? Primeiro, para que não haja divisão. Toda divisão, em um determinado ponto, é fruto de um coração orgulhoso. Aí você vai dizer, poxa, mas na história existiram inúmeras divisões por causa da verdade? Sim. Mas aqui não é uma separação lícita por causa da verdade. O que Paulo está tratando aqui é de um coração rebelde, orgulhoso, os olhos só estão voltados para o próprio umbigo e não para o próximo. E quer ser o maior, quer ser o melhor. E isso, invariavelmente, certamente vai resultar em divisão no corpo. Essa pessoa ela vai causar um mal-estar no corpo de Cristo. Paulo está dizendo que Deus faz coisas para que haja união e não divisão. Deus sempre está agindo naquilo que produz unidade, para que não haja divisão. Uma segunda questão que Paulo demonstra, aponta sobre essa interdependência do corpo, ou seja, nós dependemos uns dos outros e isso fortalece a unidade e dificulta a divisão quando as coisas estão funcionando corretamente, mas é também para que tenhamos o mesmo cuidado e atenção com todos do corpo. Eu creio que nisso é no que nós mais falhamos. Você vai poder dizer no seu coração o seguinte: às vezes na igreja nós temos afinidade mais com um do que com o outro. Mas não ache isso normal. E não lute para que isso seja normal no seu coração. Se você não tiver afinidade com todos, você não vai poder ser útil um para com o outro, da maneira como Deus espera. Não é para você só ser útil com quem pensa como você pensa, com quem simpatiza com o que você simpatiza. Eu sei que há pessoas que têm um temperamento mais aberto, outros têm um temperamento mais fechado, mas tudo isso é nada quando o Espírito Santo domina a pessoa. Se você for dominada pelo Espírito, você vai ser útil para todos aqui. Para todos. Isso é igreja. Igreja não é uma parcela beneficiando uma parcela. Uma igreja local, verdadeiramente, igreja local aos olhos de Deus é quando um se preocupa com todos. É literalmente aquele ditado: um por todos e todos por um. Não há distinção, não há panela, não há predileção. Há um amor genuíno e uma intenção genuína de trabalhar com todos. Se você tem dificuldade, o Espírito Santo está aí. Se tem facilidade, o Espírito Santo está aí também para controlar essa questão. Mas tem que ser com todos. Verso 25, para que não haja divisão no corpo. Ao invés da divisão, o que deve estar no lugar da divisão? Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Se você ligou para um, ligue para todos.
Se você cumprimentou um na igreja, cumprimente todos. Se você se preocupou em lembrar de orar por um, lembre de orar por todos. Para que essa unidade seja vista na tristeza e na alegria. Assim como nada pode nos separar do amor de Cristo, lembra Romanos 8? Pois nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim como nada pode nos separar do amor de Cristo, aqueles que amam verdadeiramente uns aos outros não serão separados por nada. Olha o verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem. Todos sofrem. Como que é isso? Quem ama sofre. O amor tudo sofre. É o que Paulo vai passar a falar no capítulo 13. É perfeitamente possível você ser membro de uma igreja local sem amor, indiferente, apático, sem cuidado com o próximo. Mas se você ama, você vai chorar pelo teu irmão na oração. Você vai sentir a dor do outro. Paulo está falando de um tipo de unidade aqui, que quando nós experimentamos, nós achamos até que é ano bissexto, coisa rara de acontecer. Eclipse. Mas isso deve ser o normal, não o anormal. Isso daqui é regra, não deve ser a exceção. Nós tornamos a exceção regra, e a regra, quando acontece, nós pensamos, poxa, isso é raro acontecer. É esse tipo de unidade que esta igreja tem que buscar. Viver a vida cristã de tal forma que genuinamente nós ficamos tristes com aqueles que estão tristes e nós realmente fiquemos alegres com aqueles que estão alegres, porque de fato servimos uns aos outros em amor. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Qual é a conclusão? Paulo conclui do verso 28 até o verso 31. Primeiro, a igreja é estabelecida por Deus e não pelos homens. É Deus que atribui habilidade e utilidade às pessoas que fazem parte do corpo. Olha o verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Isso daqui está em ordem de importância. Tá? Não de utilidade, mas de preeminência, do que deve ser útil na igreja. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de língua. É Deus quem estabelece isso, não é um homem. Hoje tem até transferência de dons, né? Escolha o dom que eu vou te dar. Então, um pessoal aí que para mim é fora da casinha, que fazem isso, cultos de transferência de dons. Vai lá, impõe as mãos e diz, agora você está recebendo tal dom. Não, nenhum homem tem poder disso. Nenhum homem tem poder disso. É Deus, é Cristo quem edifica a sua igreja. É Ele quem dispõe as pessoas para o serviço. A segunda questão é que a igreja não é definida pelos membros que a compõem. O verso 29 e o verso 30, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? A igreja não é definida por um membro. Assim como uma igreja ela não deve ser marcada porque tem um bom pregador, isso não pode definir uma igreja. Não, aquela igreja é boa porque o pastor prega bem, mas chega lá, não há serviço entre os membros, não há amor genuíno, não há misericórdia, não temos pessoas que ministram, que têm o dom de ministério de fazer as coisas, não há quem lidere, não há nem quem contribua com liberalidade. Então aquela igreja não é boa, ainda que o púlpito seja bom. Paulo está dizendo que o corpo não é definido por um membro, e se um lugar somente um membro está funcionando, o resto está com problema. O resto está com problema.
A vida no corpo de Cristo deve ser vivida com zelo e principalmente amor. Olha o verso 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda o caminho sobre modo excelente. Paulo, nós vamos tratar, se Deus permitir, semana que vem, no capítulo 13. Paulo vai dizer o seguinte: tudo isso que eu falei sobre os dons é inútil se não for feito com amor, se não for temperado com amor, se não for banhado com amor. Ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você entregue o seu corpo, se não for feito por amor, é inútil. Quarta aplicação: a unidade desse corpo está no cabeça, que é Cristo, articulado pelo Espírito e sustentado pelo Pai. Ninguém aqui tem poder de manter uma igreja unida. Só Cristo, só o Espírito, só o Pai. Nós podemos brigar, nós podemos pensar em medidas, mas lembre-se, nós somos os membros, nós não somos as juntas, nós não somos as articulações. Não há vida nos membros em si. Os membros são passíveis em tudo, porque quem manda é a cabeça. Não sou eu que tenho o poder de manter essa igreja unida, é Cristo. É Cristo que tem. Uma outra aplicação que nós podemos fazer: ninguém sozinho é igreja. Ninguém sozinho é igreja. Nós temos inúmeras pessoas hoje que tentam acalmar os corações ou a consciência e se esquivar da responsabilidade do que é ser um membro do corpo de Cristo, de não congregarem numa igreja local, de não assumirem compromisso com uma igreja local. E elas dizem: mas eu sou a igreja. Você é parte da igreja. Você só é igreja quando você está com os demais membros. Sozinho, você é apenas um membro, mas não a igreja, não o corpo. Ninguém sozinho é igreja. Ninguém pode dizer que está servindo ao cabeça da igreja, que é Cristo, sem servir o próprio corpo de Cristo. Ninguém pode dizer: eu sou um servo de Cristo, eu sou a igreja, mas cadê o seu serviço ao corpo de Cristo? Cadê a edificação mútua? Com quem você está se alegrando? Com quem você está chorando? A quem você está edificando? Se você está isolado do corpo, se você está distante do corpo. A igreja invisível se torna visível através de um corpo de pessoas que confessam a Jesus como Senhor e procuram ter comunhão continuamente. Esse corpo local é um espelho daquilo que não se pode ver. Entretanto, é perfeitamente possível experimentar. Toda vez que você experimenta a bênção do corpo de Cristo, você experimenta o próprio Cristo. Quer experimentar Cristo? Faça parte do corpo. Esteja com o corpo. Sirva ao corpo. Às vezes as pessoas: olha, eu não sinto Deus, eu não vejo Deus na minha vida, sabe, nada acontece. E aí quando você vai notar, não há uma responsabilidade, um compromisso e uma consagração daquela pessoa com a cabeça e nem com o corpo. Quer viver isolado. Não é assim que funciona. Deus, Ele redimiu uma família no Éden. Deus chamou uma família em Ur dos Caldeus. Deus resgatou uma nação do Egito. E Deus está formando um corpo agora. E nós seremos uma comunidade por toda a eternidade. Como podem rejeitar aqui e agora o que seremos por toda a eternidade? Como pessoas podem rejeitar a comunhão dos santos, sendo que é só isso que seremos e teremos por toda a eternidade? Por isso, uma visão errada de igreja
leva a uma visão errada do que é ser membro do corpo de Cristo de uma igreja local. Por último, se você não é parte desse corpo, você é convidado a ser por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessando-o como Senhor. Vamos lá. Obrigado porque o Senhor nos colocou no teu corpo. Obrigado porque não fomos nós que escolhemos, não fomos nós que nos batizamos, não fomos nós que nos vivificamos, não fomos nós que nos chamamos. Tudo isso partiu de Ti, ó Pai. O Senhor soberanamente nos deu vida para que víssemos, contemplássemos e querêssemos o Teu Filho. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. O Senhor nos deu o Teu Espírito, o Senhor nos colocou o Teu Espírito, o Senhor nos deu dons, e é o Senhor que nos faz útil uns para os outros aqui. Ajuda-nos, ó Pai, de todas as preocupações que podem vir sobre nós como igreja local, temos como primeira e máxima prioridade viver como igreja verdadeiramente. Não viver como uma denominação, não viver como um determinado grupo, mas ser isso que Paulo disse nestes versículos, um organismo vivo, que serve, que se edifica, que tem vida de fato. Nós só podemos isso através de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.